Olá pessoal, continuando então a segunda aula da disciplina Reações Orgânicas, uma perspectiva orbitalar. Na aula anterior nós conversamos um pouco sobre principalmente a questão do arranjo eletrônico da molécula, mas a gente observou também que o aspecto energético pode não ser tão importante assim nesse contexto, né? Bom, avançando então nesse conteúdo, hoje nós vamos falar como que as ligações químicas são formadas a partir da combinação linear de orbitais atômicos. Tá? Nessa combinação linear de orbitais atômicos, nós produzimos orbitais moleculares. Partindo do pressuposto que elétrons eles atuam podem ser descritos como ondas, nós podemos, então, considerando todas as propriedades de onda, nós podemos fazer uma combinação linear de funções de onda. Existem duas maneiras disso acontecer. Nós temos um tipo de combinação, onde uma onda interage com uma outra onda. Nós temos uma combinação em fase, as fases estão aqui coincidentes, e essa combinação em fase me produz uma interação construtiva, onde o resultado é a minha onda nova, ela tem a amplitude somada de ambas as fases. Uma segunda possibilidade é uma combinação fora de fase, onde as ondas se combinam agora com fases opostas. E nessa situação eu tenho uma interação destrutiva e eu anulo a minha onda resultante. Tá certo? Bom, num contexto de uma formação de uma ligação química, nós podemos analisar, por exemplo, a formação da molécula de hidrogênio, que é a molécula mais simples que nós conhecemos. Para isso, nós vamos fazer uma combinação linear de orbitais atômicos, né? Ou seja, é um átomo de hidrogênio com seu elétron combinando com outro átomo de hidrogênio, produzindo a molécula de hidrogênio. A descrição matemática dessa combinação linear dos orbitais atômicos ela é descrita por essa equação aqui. Sigma é igual a C1Φ1 mais C2Φ2, onde sigma é o orbital molecular que vai ser produzido nessa combinação. Φ1 e Φ2 são as funções de onda dos orbitais atômicos, nesse caso do orbital 1s, orbital atômico 1s, dos átomos de hidrogênios 1 e 2, A e B aqui no caso, né? Esse C1 e C2 são os coeficientes orbitalares, ou seja, é a contribuição de cada orbital atômico na formação do orbital molecular. Observem que neste caso, como eu estou falando de dois átomos de hidrogênio que estão se combinando para formar uma molécula de hidrogênio, a combinação, os coeficientes orbitalares C1 e C2 são idênticos, pois eles pertencem a átomos idênticos. Ainda em relação a C1 e C2, eles podem assumir valores positivos ou negativos. Isso vai depender, então, quando a gente trouxer ao contexto da fase em que a função de onda acontece. Tá? De maneira análoga que a gente falou antes sobre função de onda e orbital, essa equação aqui ela só tem significado se eu tirar o quadrado dela. Tá? Aí eu vou ter, sim, uma distribuição de elétrons na molécula e eu vou saber como que a ligação foi formada. Bom, aqui uma questão matemática, a gente não vai entrar em detalhes, mas elevando aquela equação ao quadrado, nós temos, na verdade, uma equação de segundo grau, correto? E essa equação, por ser de segundo grau, ela apresenta duas soluções. Na primeira solução, tanto C1 quanto C2, os dois coeficientes orbitalares dos dois átomos estão em fase, ou seja, eles têm o mesmo sinal. Em outras palavras, é como se eu pegasse um orbital atômico 1s com uma fase e combinasse com outro orbital atômico com a mesma fase. Quando eles se combinam em fase, e a combinação aqui seria algo do tipo, eu sobreponho os orbitais, né? Eles estão indo ao encontro um do outro e eles interagem, né? Essa interação, como eles estão em fase, eu tenho uma situação que
aonde ocorre a interação, a sobreposição desses orbitais, eu tenho uma, eh, uma interação construtiva, tá? Aqui não é possível, de uma maneira gráfica, desenhar, mas o que ocorreria é que nessa região internuclear, que é onde um orbital interage com o outro, eu teria um aumento da função de onda. Ou seja, em outras palavras, eu aumentaria a probabilidade de encontrar elétrons nessa região aqui, onde aconteceu a interação construtiva. E isso me forma, então, um orbital molecular ligante, que é denominado orbital molecular ligante sigma. Tá? É, orbital molecular ligante sigma. Isso, de fato, então, é uma ligação química, pois eu tenho uma grande probabilidade de encontrar elétrons justamente na região internuclear. Ok? Bom, a segunda equação para essa resposta, para essa equação, é aquela onde os coeficientes orbitalares dos dois átomos estão fora de fase, ou eles têm sinais opostos. Observem aqui na representação gráfica que agora um orbital s tem uma fase e o outro orbital s tem outra fase. Quando eles se combinam, quando eles interagem e se sobrepõem, vou tentar representar aqui como se eles estivessem indo um de encontro ao outro. Quando esta fase encontra com essa fase oposta, ocorre uma interação destrutiva e eu anulo a função de onda nesta região. Eu produzo então um plano nodal. E observem que agora eu tenho os dois núcleos, que são representados por esses pontinhos pretos, que eles estão numa região que não pode ser povoada por elétrons no meio deles. Né? A região internuclear aqui, eu não tenho coeficiente orbital, eu não tenho orbital que possa ser ocupado por elétrons. Os elétrons vão estar nesse orbital molecular antiligante, nessas posições aqui. Mas no eixo internuclear, eu tenho uma probabilidade muito pequena de encontrar elétrons. A consequência é que dessa interação destrutiva dos dois orbitais atômicos, eu produzo um orbital molecular antiligante, ou mal, que é representado então por sigma antiligante. Tá? Isso tem um impacto energético importante, essas duas construções, pois na primeira eu tenho uma região internuclear que pode ser ocupada por elétrons, né? Então eu minimizo a repulsão entre os núcleos e maximizo a interação, a, a, a atração, né, entre elétrons dos dois núcleos, dos dois átomos dos dois núcleos, e no antiligante eu tenho somente interação núcleo-núcleo repulsiva. Tá? Observem, pessoal, um outro dado que o formato desses orbitais é sigma. O sigma significa uma interação, uma sobreposição, que eu tentei desenhar aqui por essas setinhas, né, quando os dois orbitais interagem, uma sobreposição frontal. É como se um orbital estivesse se sobrepondo ao outro de maneira frontal, né? Como se eles estivessem colidindo, um indo em cada sentido, até que esse orbital estivesse sendo sobreposto com este. Como eu acabei de mencionar, a formação desses orbitais moleculares, eles têm um impacto energético. E antes de nós começarmos a falar um pouquinho sobre esse diagrama, eu quero mostrar para vocês como que ele é construído, né? Como que a gente faz esse tipo de construção. Então, aqui. Eu já deixei pronto aqui uma representação onde eu tenho um átomo de hidrogênio com um elétron, tá? Que é o elétron mesmo, num orbital 1s, combinando com outro átomo de hidrogênio, formando a ligação química aqui em vermelho, tá bom? Bom, antes de mais nada, deixa eu só apagar aqui. Então eu desenhei aqui um gráfico, um diagrama de energia, onde a energia está aumentando nesse sentido, tá? E a primeira coisa que nós vamos definir são as regiões desse gráfico. Em cada extremidade do gráfico, eu vou colocar aqui os orbitais atômicos. Então aqui eu tenho orbital atômico de um hidrogênio, eu tenho o orbital atômico do outro hidrogênio, que nesse caso, que em ambos os casos aqui é um orbital atômico 1s. Tá? Então,
Na região central, o que eu vou observar aqui são os orbitais moleculares. Ou seja, esse diagrama de energia ele me mostra o seguinte: eu tenho orbitais atômicos, eles interagem produzindo o que aqui no meio vai ser o resultado da minha molécula, dos meus orbitais moleculares, tanto o orbital molecular ligante quanto o antiligante. Bom, vamos lá então. A questão de que eu produzo os coeficientes orbitalares desses átomos são idênticos, ele me dá uma perspectiva de energia. Tá? O que isso significa? Então, por exemplo, eu tenho que representar aqui o nível energético do orbital 1s desse hidrogênio. Eu coloquei a régua nessa posição aqui porque eu quero ter certeza que quando eu desenhar esse nível energético para esse orbital atômico, eu vou desenhar o outro orbital atômico com o mesmo nível energético. Tá? Então, aqui. Pronto, eu tenho os dois orbitais atômicos, eles têm a mesma energia porque eles são do mesmo átomo, têm a mesma eletronegatividade e são orbitais atômicos idênticos, 1s, ok? Então, cada um deles tem, então, um elétron associado. E agora eu vou construir, então, o orbital molecular. Quando eu vou construir o orbital molecular, a primeira interação que eu posso fazer entre eles é uma interação construtiva, ou seja, como se os orbitais interagissem em fase. Então, vou tentar representar aqui. Observem que quando eles interagem em fase, eu tenho um decréscimo de energia, pois nesse aspecto eu tenho a maximização da atração eletrônica dos elétrons pelos dois núcleos e eu minimizo a questão da repulsão entre os núcleos. Tá? Então aqui foi em fase. E eu obtenho aquele orbital molecular ligante, onde eu tenho os dois núcleos, aqui representados por essas bolinhas, e algo desse tipo. Então aqui eu tinha um núcleo com uma fase, aqui eu tinha um outro núcleo com a outra fase, eles interagiram em fase e nessa região aqui é como se houvesse então um aumento da amplitude, tá certo? Bom, esse aqui então é o orbital sigma ligante, é onde eu vou encontrar os dois pares, o par de elétrons da minha ligação química. A outra maneira deles interagirem é numa interação fora de fase. Então aqui fora de fase, eu produzo o segundo orbital molecular ligante, que é o orbital molecular sigma antiligante. O formato desse orbital molecular sigma antiligante é onde eu tenho uma interação fora de fase e o que eu produzo é uma interação destrutiva, como se fosse um núcleo, um dos orbitais em fase e o outro fora de fase, e eu tenho um plano nodal aqui então entre os núcleos, tá bom? Bom, retornando então para um gráfico agora melhor desenhado. Embora esse gráfico seja bem simples, algumas observações são bem importantes em relação a ele. Observem o seguinte, isso aqui é uma regra que sempre vai valer para nós. Sempre que dois orbitais atômicos se combinarem, eles vão produzir dois orbitais moleculares. Então, dois orbitais atômicos de um átomo de hidrogênio, o outro átomo de hidrogênio. Eu vou produzir como resultado dois moleculares, tá? Aqui é minha molécula, aqui são um átomo, aqui é um átomo, aqui é um outro átomo, e aqui no centro eu tenho a minha molécula de hidrogênio. Se fossem três orbitais atômicos se combinando, eu obteria três orbitais moleculares. O orbital molecular ligante, o sigma, é resultado da interação em fase dos orbitais atômicos. Tá? E isso acontece com o abaixamento de energia. Observem que aqui o autor ele utiliza essa região aqui internuclear com uma cor diferente, pode dar a impressão que é um plano nodal, mas a tentativa aqui era só de mostrar que houve uma ampliação da função de onda nessa região aqui, tá bom?
O orbital molecular antiligante, sigma antiligante, ele é observado quando nós temos uma combinação fora de fase entre os orbitais atômicos resultante. Eu tenho um decréscimo de energia na formação do orbital molecular ligante e eu tenho um aumento de energia na formação do orbital molecular antiligante. Tá? Bom, reforçando aqui, uma vez que os dois átomos são idênticos, os seus orbitais atômicos contribuem igualmente para a formação dos orbitais moleculares. Então, foi esse aspecto que eu mostrei para vocês antes. A energia do orbital atômico do hidrogênio A ela é idêntica à energia do orbital atômico do hidrogênio B. Nessa correlação aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio. Quando eu vou representar a energia de um orbital atômico, como o outro átomo é idêntico, significa que eles têm coeficientes orbitalares. O que essa frase aqui quer dizer? Que eles contribuem igualmente para a formação dos orbitais moleculares. Observem que a diferença de energia entre qualquer um dos orbitais atômicos e o orbital molecular ligante é idêntica. A mesma coisa vale entre a diferença de energia entre os orbitais atômicos e o orbital molecular antiligante. Tá bom? Outras observações. O orbital molecular ligante, sigma, tem energia menor do que qualquer um dos dois orbitais atômicos. O orbital molecular antiligante tem energia maior do que qualquer um dos orbitais antiligantes. Aqui. No estado fundamental da molécula, os dois elétrons são encontrados no orbital molecular sigma, pois ele é o orbital molecular ligante e é o de menor energia. Tá? Cada orbital molecular pode acomodar no máximo 2 elétrons. Isso já é uma regra bem conhecida nossa. E os elétrons estão no orbital molecular de energia mais baixa do que nos orbitais atômicos. Portanto, ocorre liberação de energia quando eu produzo uma ligação química hidrogênio-hidrogênio na formação da molécula. Tá certo? Uma outra maneira de representar, agora mostrando o perfil energético da formação dos orbitais moleculares, tanto do ligante quanto do antiligante, é esse gráfico aqui, começando com a formação do orbital molecular ligante. O que nós temos aqui é um diagrama de energia, que a energia está aumentando nesse ponto. Eu tenho um zero de energia, e nesse eixo X aqui, eu tenho a distância entre os dois átomos de hidrogênio que vão interagir. Né? Quando esse orbital desse hidrogênio se aproximar desse e começar a se sobrepor e interagir, nós vamos observar o que vai acontecer com a energia. E tem três tipos de energia que nós vamos observar. A primeira é a energia eletrônica, que é a atração dos elétrons pelos núcleos, né? E essa energia ela diminui à medida que os átomos se aproximam. Por quê? Porque o elétron deste átomo, ele está, no primeiro momento, quando eles estão totalmente afastados, esse elétron sofre a influência apenas desse núcleo aqui. Tá? À medida que os dois núcleos começam a interagir, esse elétron começa a perceber o efeito deste núcleo e desse segundo núcleo. Então a gente começa a ter um abaixamento da energia geral. Até o ponto que os núcleos começam a se aproximar tanto que começa a se sobressair a repulsão entre os núcleos, que então é essa energia B aqui, que é a repulsão coulombiana. Tá? Quanto mais próximo estiver um núcleo do outro, mais repulsão um núcleo vai sofrer em relação ao outro. E de maneira geral, então eu tenho a energia geral, que é quando eu maximizo a energia eletrônica e minimizo a repulsão coulombiana. Tá? Esse valor aqui, 0,75 angstrom, é a distância, então, internuclear, onde os dois orbitais interagem de maneira construtiva, eu maximizo a energia eletrônica e minimizo a repulsão. E esse valor aqui é o valor conhecido para o tamanho da ligação hidrogênio-hidrogênio. Em contrapartida, o perfil energético da formação do orbital molecular antiligante, ele é somente repulsivo, uma vez que os dois átomos agora, os dois núcleos, eles vão interagir com
orbitais em fora de fase. Então, a partir do momento que eles começam a se aproximar, eu vou ter somente repulsão núcleo-núcleo, né? Porque qualquer interação que eu tenha entre esses dois orbitais, como eles estão fora de fase, eu vou aniquilar a função de onda naquela posição do espaço. Ou seja, eu não vou ter possibilidade de encontrar elétrons entre os núcleos. E a única coisa que vai, o único fator que vai aparecer aqui é a repulsão. Então, todas as, as energias, elas aumentam. Isso é o motivo, então, porque o orbital molecular antiligante tem sempre energia mais alta do que o orbital molecular ligante e também mais alta do que os orbitais atômicos que deram origem a ele. Tá? Aqui um pouco de pragmatismo matemático, só para descrever de uma maneira matemática como que é encontrar então as energias do orbital molecular ligante e do antiligante. Tá? Observem aqui então ó, que a energia do orbital molecular ligante ela é sempre menor do que a do antiligante. E um fator interessante para destacar aqui é que esse gráfico, embora seja construído a partir de dois átomos com a mesma energia, observem que ele não é simétrico. A diferença de energia entre o orbital atômico e o orbital molecular ligante, ela não é idêntica à diferença de energia entre o orbital atômico e o orbital molecular antiligante. E esses dois parâmetros eles são descritos por essas equações aqui, onde E é a energia do orbital ligante ou do antiligante, alfa, beta e S. Tá? Alfa é a energia do elétron num orbital atômico. Quando eles estão infinitamente separados, os dois átomos, os dois orbitais estão infinitamente separados no espaço, eles não interagem entre eles. O beta é a energia do elétron entre os dois núcleos. E aqui ele tem, por definição, um valor negativo, uma vez que eu começo a ter, então, a, a, a ação da energia eletrônica, que é o elétron sofrendo influência de dois núcleos. Né? O S é o fator de sobreposição orbitalar. E nós vamos ver no futuro que essa contribuição aqui ela é muito importante para nós entendermos a montagem ou o resultado desses diagramas de energia. A sobreposição orbitalar ela é um fator extremamente importante. Ele varia de 0 a 1, que é infinitamente separados, valor 0, e 1 quando eles são totalmente sobrepostos. Quanto mais eficiente for a sobreposição orbitalar, e isso vai dar diferentes aspectos para tipos de ligações. Se a sobreposição é frontal ou lateral, mas então, quanto melhor for a sobreposição orbitalar, maior é o ganho energético, mais eficiente é a ligação química, tá bom? Bom, aqui são só as equações, eu pluguei números aqui para a gente testar, para ver se realmente funciona. Eu atribuí o valor de 1 para um orbital atômico, um valor numérico de 1 para a energia do orbital atômico, 0,5 para o elétron quando ele está entre dois núcleos, né? Menos só por causa da equação, e 0,8 a sobreposição orbitalar. Então, o que nós chegamos na conclusão? Plugando aqui os números, eu tinha um valor de 1 para a energia do orbital atômico. No contexto de orbital molecular ligante, o resultado ficou 0,28, então ficou uma energia menor para o orbital molecular ligante. E no antiligante, uma vez que agora a sobreposição ela conta para mim de maneira negativa, uma vez que eu estou aniquilando a função de onda, olha o quanto aumentou a energia do orbital molecular antiligante, ficou para 7,5. Observe novamente, nós temos uma discrepância de diferença de energia entre orbitais atômicos e orbitais moleculares ligante e antiligante. Além dessa equação matemática, que eu estou tratando aqui de uma maneira muito simplificada, a gente deveria pedir ajuda para um físico para resolver isso aqui, tem uma outra maneira de nós aferirmos o porquê nós não temos uma simetria de diferença de energia entre os orbitais atômicos e os moleculares. Observem que o orbital molecular antiligante ele está vazio, não tem elétrons. No orbital molecular ligante, eu tenho um par de elétrons. Consequentemente, eu tenho uma penalidade energética, uma vez que eu tenho repulsão entre esses elétrons, que aumenta a energia do sistema, embora eles tenham spins opostos. Tá?
Ordem de ligação. A ordem de ligação, ela me mostra que tipo de ligação mantém dois átomos unidos, né? Então, a ordem de ligação, por definição, ela é calculada utilizando essa equação aqui. Número de elétrons em orbital molecular ligante menos o número de elétrons em orbital molecular antiligante dividido por 2. Tá? Novamente, então, na molécula de hidrogênio, no estado fundamental, a ordem de ligação desta molécula é 1, uma ligação simples. Tá? Então, olha aqui, aplicando o mesmo diagrama que nós tínhamos antes e aplicando essa equação aqui. A ordem de ligação vai ser 2 elétrons no orbital molecular ligante menos 0 do antiligante dividido por 2, dá 1. Tá? O que acontece se por algum motivo eu excitar algum desses elétrons? Eu transportar um desses elétrons para o orbital molecular antiligante. Agora, a ordem de ligação nesse caso vai ser 0, ou seja, eu quebrei a ligação química. Tá? Isso aqui me dá uma medida importante da força da ligação. Quanto maior for a diferença de energia entre o orbital molecular sigma ligante e o molecular sigma antiligante, essa diferença de energia aqui, isso aqui é sinônimo da energia da ligação. Tá? Quanto maior for essa diferença de energia, mais forte é a ligação. Lembrando que essa aqui é uma maneira homolítica de quebrar uma ligação química. Tá bom, pessoal? Será que a molécula H2 existe com apenas um elétron? Segundo essa teoria aqui, sim. Né? Eu teria uma ordem de ligação meio, pois eu tenho um elétron no orbital molecular ligante, menos 0 do antiligante dividido por 2 seria meio. Já a molécula de hélio-2 com 4 elétrons, ela não deve ocorrer segundo a previsão dessa maneira de calcular a ordem de ligação, pois eu tenho 2 elétrons no orbital ligante, subtraindo 2 elétrons do orbital antiligante, 0 dividido por 2, ordem de ligação 0. Um outro aspecto muito importante que nós vamos tratar com muita frequência nessa disciplina é a questão da eletronegatividade e energia de orbitais atômicos. Tá? De maneira geral, nós tendemos a utilizar a eletronegatividade para explicar tudo que acontece em química orgânica. Do meu ponto de vista, a eletronegatividade serve pura e simplesmente para uma coisa, para que eu possa aferir a energia de um orbital atômico. A qualquer momento, eu quero construir um diagrama de energia e saber se uma ligação química ela vai ter energia mais baixa ou mais alta. Tá? Isso eu faço sabendo a energia dos orbitais atômicos, que, por sua vez, eles podem ser igualados à eletronegatividade. Em outras palavras, tem um diagrama de energia, tá? Aumentando nesse sentido. Eu tenho um orbital atômico do carbono. Aqui não importa eu dizer se é um orbital atômico, S, P, D ou F. Por questão de comparação, eu estou utilizando a energia de todos os orbitais que eu vou comparar aqui, um orbital 2p, orbital de valência 2p, e esses valores aqui são os valores que estão em elétron-volts, tá bom? Então, para efeito de comparação, eu vou usar apenas orbitais 2p. Bom, eu atribuo esse valor energético para o orbital atômico 2p do carbono, que ele tem um valor aqui menos 10,7 elétrons-volt. A eletronegatividade média do carbono é 2,54. Quando eu vou desenhar um nível energético do orbital atômico do nitrogênio, eu tenho que desenhar esse orbital atômico numa energia mais baixa, uma vez que o nitrogênio é um átomo mais eletronegativo do que o carbono. Ou seja, eu estou diminuindo a distância entre os elétrons e o núcleo do meu átomo. Tá? Com oxigênio, o orbital atômico do oxigênio vai ter energia mais baixa do que o nitrogênio. E, por fim, o hidrogênio, o flúor, desculpa. Tá? Tem uma analogia que eu gosto de fazer aqui, e isso só vai valer quando eu estiver falando sobre átomos do mesmo período da tabela periódica, que é a seguinte. A eletronegatividade, ela me diz a energia do orbital atômico, né? Vai descendo progressivamente aqui à medida que aumenta a eletronegatividade, e ela também me dá uma noção do tamanho do núcleo.
Quanto a eletronegatividade, por definição, é a capacidade de um núcleo de atrair elétrons para ela. Então, se o nível energético do orbital de valência do flúor tem esse nível energético, eu posso, de uma maneira grosseira, dizer que esse é mais ou menos o tamanho do átomo do flúor. O oxigênio, sendo um pouco menos eletronegativo, tem energia um pouco mais alta, ele tem um orbital, uma eletrosfera, o tamanho dele é um pouquinho maior. O nitrogênio também e o carbono também. Tá? Reforçando que esse tipo de análise aqui de comparação entre eletronegatividade, energia de orbitais atômicos e tamanho do núcleo só vale quando eu fizer comparações dos elementos de um mesmo período da tabela periódica. Bom, a partir daquelas informações ali acima, qual dessas duas espécies deveria ser a mais eletrofílica? Um carbocátion ou um cátion de nitrogênio? Observem que nessa representação aqui, ambos os orbitais que estão vazios são orbitais p. Se eu colocar um nucleófilo, o nucleófilo vai atacar mais facilmente um carbocátion ou um cátion de nitrogênio? Bom, a resposta é a seguinte. Sempre que eu estiver falando de energia de orbitais, o nitrogênio sempre vai ser mais eletronegativo do que o carbono. Tá? Não importa se eu estiver falando sobre orbitais ocupados ou orbitais vazios. Se eu estiver comparando um orbital atômico do carbono com o nitrogênio, cada um com um elétron, o nitrogênio sempre vai ter energia mais baixa. Se eu estiver falando sobre um orbital vazio do carbono e do nitrogênio, a premissa continua valendo. O nitrogênio sempre tem energia mais baixa. Então, nessa comparação aqui, fica claro que a diferença de energia é muito grande, favorecendo o nitrogênio. Tá? O orbital atômico P do nitrogênio tem uma energia muito mais baixa. Portanto, ele é um eletrófilo melhor do que o carbocátion. Pessoal, esse é o fim da aula número 2. Um abraço e até mais.